Pode ser que aconteça, a gente já vem falando isso daqui no canal há mais de um ano, que os próximos 7 anos sejam anos de tribulação, né? A gente já não esconde isso porque é um pensamento nosso. A Bíblia fala sobre isso. Ela dá alguns sinais, né? Sim, não fala exatamente. Ele falou pra gente ficar atento a ele. Atento aos sinais. Então, e é uma pra cá, por que a gente acredita dessa forma? Porque os sinais estão aí. Vou ter que explicar. Entrou na avassaladores, né? Fala. Jesus um dia chegou para os seus discípulos porque foi perguntado sobre o templo, né? E Jesus começou uma sequência de relatos e os discípulos, eles perguntam para o mestre sobre o templo, o mestre fala que aquele templo não sobre areia, pedra sobre pedra, né? E a partir dali eles também perguntam qual seria o final de tudo, né? O fim do mundo. E Jesus também explica como seria esse final de tudo e o fim do mundo. Aí ele começa pelo templo, como que vai acontecer, ele seria profanado e não ficaria pedra sobre pedra. Que não fosse derrubado. E não passaria uma geração antes que isso acontecesse. Só ali pela profecia do templo a gente já sabe qual é o tempo de uma geração. Porque você vai ver no ano 70, com Tito Vespasiano, ele entrando em Jerusalém, cercando Jerusalém por um período, as pessoas morrendo de fome ali, coisa e tal. E depois ele entra ali, destrói o templo, profana o templo e derrete o ouro do templo. Esse ouro do templo entra sobre as pedras, né? E os soldados, para pegar esse ouro, tiram pedra sobre pedra e derrubam o templo para pegar esse ouro. Entende? No ano 70, depois da morte de Cristo. Exatamente como Jesus falou que ia acontecer. Concorda? Aí depois, ele vai falar nessa mesma passagem sobre a figueira, que é, né, todos que estudam escatologia sabem bem que a figueira vai representar Israel. Né? E quando Jesus fala sobre essa figueira, ele diz que um dia essa figueira ela ficaria em evidência. Né? A partir desse momento do ano 70 que Israel foi destruído, esse povo também foi destruído por conta da entrada desse imperador em Jerusalém, né? E essa profanação do templo, esse povo se espalha pela terra. E é exatamente o povo que tinha se convertido a Jesus, né? Sabia dessa profecia, vazou, entendeu? O povo judeu saiu ali das regiões de Jerusalém a tempo, né, de ser destruído. Se espalharam pela Europa, pela África, né, vários outros lugares, e só retornou em 1948 por meio da Segunda Guerra Mundial, né? E por conta daquele genocídio que houve pelo Bigodinho, né, que não pode falar o nome nas redes sociais hoje. E por conta do Bigodinho, o povo pegou ali, né, na ONU e agrupou esse povo dos judeus e falou, por conta disso tudo que aconteceu, vamos devolver a terra para eles até a gente terminar com esse problema. Entendeu? Aí eles foram repatriados exatamente para onde? Casa, Israel. Então eles voltam para Israel em 1948 e em 2018, 70 anos depois, eles ficam em evidência de novo por causa de quê? Por causa da embaixada que era transferida pelo presidente Donald Trump de Tel Aviv para Jerusalém, né? A capital original lá no ano 70 depois de Cristo. Então o que acontece? Israel em evidência, 70 anos depois, nós temos o que acontece? A figueira florescendo, reverdecendo, né? E Jesus fala o seguinte, não passa aquela geração antes que tudo isso aconteça. Mateus 24. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Tem mais detalhezinhos, isso é bom você ler os três. Então o que acontece? Você vai chegar nesse momento ali e vai começar a observar que Jesus vai dar uma sequência de acontecimentos. Olha que legal. Nesse período, olha só, de 1948 para cá, não, de 1920 para cá, guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, rumores de guerra, Guerra Fria, que até os dias de hoje acontecem. Aí você vai ver pestes, terremotos, né? Nação contra nação, reino contra reino, não é isso? Aí você vê a peste acontecendo aqui agora no nosso tempo, tudo isso nesse período, exatamente como Jesus narrou. Aí, depois de pestes e terremotos, ele vem falando sobre falsos profetas. Depois dos falsos profetas vem o quê? Uma perseguição como nunca houve e nunca haverá. E a gente está batendo nessa tecla aqui, há 2 anos no canal. Uma perseguição como nunca houve e nunca haverá. E o que a gente vem nesse período da Segunda Guerra Mundial para cá? Quais foram os acontecimentos que começaram a Quais são os acontecimentos que começaram a acontecer? Não.
começaram a se mostrar na nossa sociedade pessoas com ideias antissemitas, né? Que falaram-se tanto contra o Bigodinho, mas tem pessoas também que não gostam muito das leis que vieram de Moisés, né? Sim. E essas pessoas que não gostam das leis que vieram de Moisés, que regem a nossa sociedade, organizam a nossa sociedade, que montou boa parte da Constituição, né, dentro dos países ocidentais, sendo totalmente deflagradas, né, de uns tempos para cá. Exatamente nesse período. Por conta de quê? Por conta de um regime, que a gente não vai falar qual é o nome aqui, que eu acredito que vocês conheçam. Ele tem uma cor e essa cor é vermelha. Tá? E está dominando todos os países, né, que vocês conheçam por aí. Inclusive o americano. Né? Então vamos acordar, porque o mundo inteiro está sendo dominado por esse regime, né? De forma estrutural. Você vê hoje o ensino, ele é totalmente avesso às escrituras sagradas. Hoje em dia é praticamente proibido falar de escritura no nosso ensino. Uhum. E você vai ver nas sociedades ocidentais era praticamente uma matéria. Eu lembro que tinha ensino religioso quando eu era criança. Hoje em dia não pode nem se falar mais de religião. Você entendeu? Então assim, você vai observando que dia após dia a grande guerra dentro do Congresso, a grande guerra dentro das câmaras de deputados, de câmaras de vereadores, né, nas câmaras de deputado estadual e federal, são sobre como que a sociedade vai evoluir. Como que essa sociedade vai evoluir? Tem tanta coisa para se discutir que são assuntos de comum necessidade. Mas não, saúde, educação, saneamento básico, isso não, isso pode ficar para depois. Mas não, agora a forma como uma pessoa ela se comporta é mais importante do que o assunto que todo mundo precisa.